Olá, eu sou a Patrícia Araújo, idealizadora do Felicitude, Felicidade com Atitude e Plenitude. E hoje eu tô com a Cláudia Pfeiffer, socióloga, e a gente vai falar da relação entre coaching, sociedade e as metas pessoais. Quer saber mais? Vem comigo! Então hoje eu tô aqui com a Cláudia Pfeiffer e a gente se conheceu no Lifestyle Academy, que é um evento de coaching da Paula Abreu, uma coach muito reconhecida no mercado. E nesse evento a gente fez algumas dinâmicas, e nas dinâmicas a gente se conheceu melhor, fomos almoçar e viramos amigas de infância. Exatamente. E nesse almoço, Cláudia falou de um livro que ela escreveu, parte do livro, e eu me senti lisonjeada porque esse livro aqui é A Arte da Superação. Ela escreveu uma dedicatória para mim, fiquei muito feliz, me senti muito lisonjeada com isso. E Cláudia fala sobre o relacionamento que a gente tem com a sociedade, e é sobre isso que a gente vai abordar um pouquinho hoje. Mas antes eu vou pedir para a Cláudia se apresentar, falar um pouquinho o que faz, qual é a empresa que ela trabalha, para a gente dar continuidade nesse vídeo. Tá bom. Patrícia, super obrigada por essa oportunidade. O nosso encontro foi realmente muito bacana. A gente começou a ver que se complementava, né, no nosso pensamento. E estamos aqui hoje para a gente colocar essa complementação para vocês entenderem do que a gente está falando. Eu sou Cláudia Pfeiffer, eu sou socióloga, sou professora universitária. Até o ano passado eu trabalhei na universidade, agora como professora do quadro, agora me aposentei. Nesse processo eu criei uma empresa, que é a Sócio Sustentável, que é uma empresa que quer transferir informações, conhecimentos, valores e ferramentas que sejam úteis para que a gente contribua para o desenvolvimento humano, cultural e socioambiental, né? E nessa vinda para o mercado, eu entrei em contato com o mercado de coaching, né? E aí eu comecei a perceber que o mercado de coaching enfatizava muito o desenvolvimento pessoal. É óbvio que isso é super importante para o alcance das nossas metas, mas eu achei que eu poderia agregar algum valor a essa discussão ou a esse processo, falando sobre como que é importante você entender a sociedade em que você vive e aprender a lidar com ela, não só para potencializar suas metas, como para contribuir para que ela seja uma sociedade melhor, mais pacífica, mais sustentável. Você sabe como que é a sua sociedade? Como que você está imbuída nela? Quais são as regras que existem na sociedade que fazem parte do seu dia a dia e que influenciam nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus objetivos, na sua vida? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso agora. Cláudia, como existem algumas regras, algumas crenças que elas são imbuídas e são intrínsecas da sociedade que a gente vive. Uhum. Por exemplo, uma que é nata, assim, uma que existe e tá no sangue de todo mundo. Cliente tem sempre razão? Pois é. Para lidar com isso, o que eu acho que é importante a gente lembrar? Quando a gente nasce, a gente herda costumes, crenças, valores que vão sendo transmitidos para a gente ao longo da vida, e a gente não pensa sobre isso, a gente vai absorvendo, né? Quando chega um determinado momento da vida, que você já está adulto, você já começa a poder refletir sobre isso. Mas mesmo assim, muita gente não faz isso, né? E isso é um complicador, porque se você não faz isso, você acaba não sabendo direito nem quem você é. Se você não sabe quem você é, como é que você vai, e não entende a sociedade em que você vive, como é que você vai atuar nela em benefício próprio e coletivo? Então, eu comecei, para que a gente possa lidar com isso, né? Eu acho que a primeira coisa é você conseguir se separar da sociedade em que você vive, né? E aí eu criei essa regrinha, um exercíciozinho, que era a gente listar as regras que orientam a nossa conduta, que estão na nossa mente,
tem aqui, e depois a gente refletir sobre ela pensando. Uma vez que você lista as regras todas, aí você vai marcar no quadrinho: concordo e pratico, concordo e não pratico, discordo e pratico, e discordo e não pratico. Você vai fazer esse exercício. Então, quando você me pergunta se cliente tem razão, eu acho que é uma coisa super interessante, porque isso, todo mundo ouve isso e muita gente se rege por isso, né? E eu, por exemplo, se eu concordar, eu não concordo, eu discordo, né? Mas por quê? Porque nem sempre eu discordo do sempre, né? Às vezes ele pode não ter razão. Então, se eu discordo e pratico, eu estou praticando porque eu acho que tem alguma razão para eu fazer isso, que no caso pode não ser a melhor solução, mas eu estou refletindo e escolhendo que eu discordo, mas eu pratico, né? Se eu discordo e não pratico, eu estou sendo coerente totalmente com o que eu penso, né? E eu vou encontrar uma solução para que não fira o cliente, mas também faça ele entender que às vezes ele pode estar também equivocado, né, na sua demanda ou na sua queixa, o que for. Se eu concordo e pratico, tudo certo também, eu concordo e pratico, é uma escolha minha. Se eu concordo e não pratico, aí é uma coisa meio complicada. Como é que você concorda e não pratica? Então, esse exercício, né, faz a gente pensar no que é você, no que é a sociedade, né? E como é que você vai fazer a mediação entre o que você acredita e o que a sociedade te diz, né? Então, o que vocês acham de fazerem agora uma listagem, uma lista aí, faz no seu bloco de notas do celular, escreve num caderno, das regras que a sua sociedade tem e que te influenciam. Por exemplo, pagar impostos, a tributação e não gostar de pagar imposto e tributação. Mudar hábitos por causa da violência que se tem hoje, que se implantou na sociedade. Uma regra que tem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, é que existem algumas coisas que você pode fazer que são gratuitas. Por exemplo, ir à praia, ir num parque, no Ibirapuera. E isso também influencia na sua vida, mais positivamente. Né? É até interessante você falar isso, porque, por exemplo, eu não sei se vocês já observaram isso, a sociedade tem diversos grupos, obviamente, cada um com a sua cultura. E, por exemplo, às vezes você sabe, você está numa praia e vê uma porta, um portão sem a grade, muita gente nem entra. Não tem nada que diga que você não pode entrar, está aberto. Mas você, como tem aquele portão que parece que é um impedimento, você já não entra. Outras pessoas já entram, entendeu? Mas eu estou chamando a atenção para como, por exemplo, o que aconteceu um tempo atrás, muita gente das classes populares não ia ao Rio Sul, não se sentia. Ninguém impede ninguém de ir ao Rio Sul, mas às vezes as pessoas não se sentem bem indo a esses lugares. É como se tivessem dito: aqui é lugar para pessoas com um nível de consumo mais alto, não é para mim, né? Isso tudo vai condicionando a sua ação em sociedade. Nossa, mas aí eu vou abordar até um tema interessante, porque eu falei sobre isso num outro vídeo há pouco tempo, sobre lei da atração voltada para financeira, voltada para o mundo financeiro. Quando você tem atitudes que são desse tipo, te restringem, eu não tenho nível social para ir num shopping de alto nível. Você atrai esse tipo de sentimento, que eu acho que é o que está acontecendo com a nossa sociedade. Dentro de cada um de nós, podemos mudar. Lógico. Porque se você vai num lugar de alto padrão, não que você não compre nada, você não precisa comprar, você vai, passeia e você vai estar naquele local ali, junto com aquele padrão mental, com aquele padrão da sociedade. É a pessoa não se rejeitar a priori. Ela tem o direito de estar em todos os lugares que são abertos à sua entrada, né? Mas a sociedade impõe, isso é um caso muito claro da gente ver, porque as pessoas acabam nem entrando em determinados lugares porque os preconceitos impedem, né? Então a pessoa acaba internalizando esse preconceito também. Então isso é uma coisa que tem que ser superada para que a vida possa fluir, mas é uma coisa que a pessoa tem que estar atenta a isso, né?
Esse sentimento que se criou com essa regra da sociedade é negativo, é uma crença negativa. E aí o que acontece? Inconscientemente, porque a gente age 95% com o inconsciente e 5% com o consciente. Exatamente. E aí a gente tem essas atitudes mesmo sem perceber, mesmo sem sutilmente age e quando viu foi engolido pela energia. Para sair disso, é mudando o padrão mental, mudando a forma de pensar. Não, ok, tudo bem. Eu vou num lugar desse, não que eu não compro, porque não está dentro do meu orçamento nesse momento. Mas no futuro vai estar. Lógico, a pessoa tem que ter até essa uma questão de autoestima, né? Por que você vai se deixar que alguém te diga aonde que você pode entrar ou não em lugares que todos podem entrar, né? Mas isso é tão incorporado, isso é incrível. Eu dou esse exemplo é importante porque as pessoas incorporam isso e aí elas mesmo não fazem o movimento de mudar isso, né? Eu acho que a gente tem que estar atento para todos esses controles, né, na nossa ação, para que a gente possa entender melhor essa sociedade e conseguir conquistar o que a gente quer, senão ela fica só nos limitando o tempo inteiro, né? Então, o que é importante aqui? A sociedade tem regras, tem crenças da sociedade que fazem parte da nossa vida. Primeiro a gente identifica quais são essas regras e como elas influenciam na nossa vida, que é isso que eu quero que vocês listem aí. E aí depois identifiquem o sentimento que vocês têm em cada uma dessas regras que vocês listaram. Que na verdade as regras são crenças que existem na nossa vida. E como que essas crenças são criadas, né? Às vezes vem da infância. Né, um trauma que se teve lá na infância, um assalto, por exemplo, uma violência, alguma coisa que teve, você veio carregando isso até hoje na sua vida adulta. E aí você age, tem atitudes que te restringem, que te bloqueiam, porque vem esse trauma lá da sua infância. Então você você busca agir na proteção. Exatamente. Na proteção. Então, uma vez listados, uma vez identificados sentimentos, aí vocês fazem o que a Cláudia falou agora. Concordo, não concordo, pratico, não pratico. E por quê? Né? Para vocês conseguirem identificar como que a sociedade está influenciando na tua vida. Exatamente. E nas tuas metas. Não é nem que às vezes você consiga mudar 100% isso, mas você vai saber lidar com isso de uma forma mais consciente, né? E você vai traçar estratégia para lidar com isso, que é o que eu estava falando do cliente, tem sempre razão. Eu não concordo, mas se eu tenho clientes, eu tenho que me relacionar com eles, então eu vou ter que fazer uma mediação. Se ele algum dia fizer uma queixa que eu discorde, eu não vou confrontá-lo, eu vou traçar uma estratégia para que ele perceba que naquele momento ele não está tendo razão. Mas se você nem se pergunta sobre isso, o cliente tem razão, tá tudo resolvido, né? Ô Cláudia, então, aqui na minha... eu tô pensando numa coisa assim, cliente tem sempre razão? Pode ser concordo, concorda, e na minha resposta, depende. Exatamente. O importante... Vamos incluir então depende aí nessas respostas. Não, o importante é você conseguir refletir sobre isso, trazer para o consciente, tirar do inconsciente e trazer para o consciente. Porque quando você traz para o consciente, você consegue administrar isso racionalmente. Senão, o seu inconsciente vai estar atuando. E você vai estar agindo, às vezes, contra si próprio, que é muito perigoso, né? E é perverso você agir contra si. Né? E às vezes às vezes a gente se pega agindo contra a nossa necessidade. Por exemplo, pagar os impostos, né? A tributação altíssima que a gente paga aqui no Brasil. Votar, o voto ser obrigatório, né? Também é algo que todo mundo vai lá no dia da votação, pé da vida, porque tem que votar. Mas ok, a gente está exercendo o nosso direito de colocar uma pessoa lá no poder. Não, e é interessante você falou, porque aí as pessoas que vão votar obrigadas, que não percebem a importância, elas acabam, de uma certa forma, podendo até colaborar para piorar a vida de todo mundo, porque elas não refletem sobre quem elas estão votando, elas vão por uma obrigação, elas não ponderam. Né? Eu não estou nem me posicionando se eu sou a favor ou contra o voto obrigatório. O que eu estou querendo dizer é assim, como essas coisas obrigatórias muitas vezes te impedem
de refletir sobre o que de fato você pensa sobre aquilo. Entendeu? Isso que eu acho que a gente tem que ir eliminando aos poucos, né? Porque imagina, são muitas coisas. Mas isso vai impedindo que a gente alcance as nossas metas, entendeu? E muito mais que a gente enxergue a sociedade como ela é e consiga transformá-la numa direção melhor do que ela está indo hoje. Porque, por exemplo, uma outra coisa que é importante que eu acho é para a sociedade que a gente vive, né, e para você potencializar suas metas, é muito difícil. Hoje a comunicação entre as pessoas está muito difícil. Não sei se vocês percebem isso, né? Mas você não consegue, nas redes sociais sobretudo, você escreve alguma coisa que alguém discorda, a pessoa não esclarece, nem o que, não pede esclarecimento sobre o que você disse, né? Ela já sai respondendo e muitas vezes sendo agressiva, né, em relação a você, né? Isso, imagina, você está numa rede com pessoas, né, que às vezes são até do seu meio profissional. Olha a dificuldade que você tem, né, para lidar socialmente com questões com as divergências. Como é que você vai? Ninguém consegue mais se comunicar, então as divergências ganham um tamanho enorme, né? Olha, você falou uma coisa muito importante agora. Você tocou num ponto que foi uma mudança que teve no mundo de pouco tempo para cá, que antigamente não existia o WhatsApp, né? Então, a comunicação que antes era só pelo telefone, só ao vivo, hoje é por WhatsApp, é muito escrita e às vezes você reduz a quantidade de palavras e dali sim sai muito ruído de comunicação, muito. Dá muitos desentendimentos, dão muitos desentendimentos, a gente tem percebido isso. Então, aí eu queria até dar uma outra sugestão em relação a como você lida com a sociedade em benefício pessoal e coletivo. Todo mundo, uma outra maneira de você pensar, todo mundo age em sociedade movido por alguma razão, né? Aí tem um sociólogo que é o Weber, que ele fala, você pode agir socialmente movido por fins determinados, você tem um fim que você quer alcançar, então você está usando a razão para agir. Tem um outro que você age movido por valores, que são por causas, princípios, né, que você acredita. Uma outra forma de você agir socialmente é emotivamente, né, por sentimento, né, e a outra pela tradição, por um costume arraigado, que cai naquela história da gente nem tá pensando muitas vezes, as outras às vezes também não. Mas se você consegue se posicionar, olha, eu estou agindo, né, nesse momento, eu tenho um fim determinado, estou mobilizando a minha razão. Outra hora, se você percebe, eu estou agindo aqui pela emoção, né? E a emoção ela é ótima, acho que a ação por emoção é maravilhosa, a emoção é sempre boa. Mas às vezes você tem que ter clareza que você está agindo por emoção, porque aí você pode subtrair a razão, né, e dificultar esse relacionamento social. Hoje eu acho que é outro problema sério. Por tradição a mesma coisa, por tradição você nem pensa, você age socialmente sem pensar. Tudo isso vai interferir não só na sua vida pessoal, como na sua vida em grupo, como na sociedade que você está trabalhando. Então, acho que isso é uma outra coisa que eu acho que é interessante, que a sociologia traz para a gente pensar, é isso. Você age socialmente movido por quê? Por o quê? Né? Porque outra coisa, uma ação traz uma reação. Tenho 2 exemplos para te colocar aqui para ouvir sua opinião. Hoje a gente tem celulares, né? Enfim, e o celular quebrou. Enfim. Aí você vai na autorizada do celular para consertar o celular. O conserto custa R$1.000. Pô, quase um celular novo. Aí você simplesmente pega o seu celular, vai lá no Saara e troca o que tem que trocar por R$50. Essa é uma realidade que acontece, não estou falando se isso é certo ou se isso é errado, porque o que para mim pode ser certo, pro outro, para Cláudia pode ser errado, né? Depende, mas é um conceito que existe. Mas se você tem um valor de honestidade, né, de não corrupção, enfim, talvez você não faça isso, aí você vai ser movido. Mais interessante, eu acho que essa ideia de valor é assim, tem coisas que você não faz por mais que te paguem. Não sei se você já viveu isso. Valores, né? Vem de dentro, eu acho não faço de jeito nenhum. Exatamente, não adianta. Uma vez me chamaram para fazer um trabalho para uma grande empresa e falaram assim, ela está querendo melhorar a imagem dela frente à comunidade
Então ela vai pagar muito caro por esse serviço. Eu falei, pois eu não quero receber um centavo por esse serviço. Porque a ideia não era resolver um problema, a ideia era como é que eu faço para maquiar essa minha atuação para que a comunidade me aceite, né? Então isso é uma questão para mim de princípio, né? Pode ser que tenham pessoas que ajam de outra forma, mas para mim esse é o princípio tão arraigado que podem me oferecer o que for para fazer esse tipo de coisa que eu não vou fazer, entendeu? Então isso é uma ação. É o valor, do valor, não adianta, né? Não adianta. E um outro exemplo que eu queria conversar aqui com você é movido a sentimento. Né? Hoje em dia, você sabe, tem sentimentos bons e ruins. E aí você tá no trânsito, toma uma fechada e pá! Né? A pessoa sai do carro, grita. E você não sabe, pode estar até armada. Você toma um tiro e pronto, acabou a tua vida. Não, e você vê nesses debates políticos o que aconteceu. Famílias se brigando por causa de posturas diferentes políticas, entendeu? Amigos deixando de se falar, entendeu? Então, o que é uma outra coisa que eu acho que é importante a gente mobilizar para a gente atuar em benefício pessoal e coletivo? O que um filósofo, o Rouanet, chama de razão sábia, né? O que é a razão sábia? É a razão crítica e autocrítica que é apta a desvendar as leis e as instituições, como é que elas funcionam, e que se sabe vulnerável à irracionalidade. Porque aí você consegue, se você mobiliza essa razão sábia, você consegue se relacionar socialmente, né, e individualmente, pessoalmente e socialmente, de uma forma mais construtiva. Que eu acho que é o que está faltando muito hoje. Com mais inteligência emocional. Com mais inteligência emocional, exatamente. Então, vamos usar mais a inteligência emocional, a razão sábia, para que a gente diminua esses sentimentos negativos que a gente tem com as regras da sociedade, né? Com as crenças. Divergência, né? Você pode divergir de alguém, né? A gente não precisa concordar todos uns com os outros. A gente tem que saber respeitar, né, os pontos de vista diferentes. Porque somos pessoas diferentes. Exatamente. O que é pra mim uma coisa boa pode não ser pro outro. E a vida é assim, a vida que segue. Então a mensagem que a gente quer deixar... Quer falar mais uma coisa? Pode? A última coisa que eu queria ainda falar, deixar aqui registrado, é o seguinte. Hoje em dia, a sociedade também faz você se sentir culpado por problemas que são sociais. Eu acho isso super relevante de chamar atenção pelo seguinte, né? Nós estamos numa super crise, né? As pessoas que são demitidas muitas vezes acham que elas ficam em crise, achando que elas são maus profissionais, né? Porque por mais que elas saibam que existe uma crise, tem essa mensagem: ficou desempregada porque eu não sou bom. Isso não é uma realidade, entendeu? Necessariamente. Então você, no momento de crise, com muita gente sendo demitida, você assumir para si que você está sendo demitido porque você não é bom, é um equívoco. Você está assumindo um problema social como se fosse pessoal. Então, eu acho super importante chamar atenção para isso. Outra coisa que tem, as mães, as mulheres, né, vivem culpadas, os pais também muitos, mas as mães sobretudo, vivem culpadas porque não têm o tempo que elas acham suficiente para cuidar como gostariam dos seus filhos, né? Isso é porque tem que trabalhar, né? E ela, se ela pudesse escolher, provavelmente ela trabalharia menos. Mas o sistema que a gente vive exige isso, né, para você sobreviver. E as mães vivem permanentemente culpadas, né, com essa questão, que é outra coisa que eu chamo a atenção, que eu acho que as pessoas têm que parar de se culpar por problemas que são sociais, né? E pensar nisso, porque por que a gente... Aí a gente volta para aquela questão, por que a gente está aceitando tudo isso, né? A gente também pode tentar negociar nos nossos trabalhos, como já foi ampliado, né? Um monte de coisa de licença maternidade, etc., ao longo do tempo. Mas é para a gente pensar assim, tem coisas que são problemas nossos, tem coisas que são problemas sociais. E se você assume um problema social como um problema seu, você não só está se fazendo mal, né, como você está fazendo mal para a sociedade. Porque aí, o que a gente vai esperar de uma sociedade com cidadãos com autoestima baixa?
que não acreditam em si. Baixa produtividade. Tudo. Entende? Acho que isso é outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar hoje, né? Então, vou deixar a pergunta aqui para você. Você tem se culpado por problemas que são da sociedade? Lista aí. Isso. E o que você pode fazer de diferente do que você vem fazendo depois que você listou tudo isso e descobriu que tem coisas que não são de responsabilidade sua e você foi absorvido por essa sociedade. E aí a mensagem que a gente quer deixar para vocês é que você é uma pecinha de um todo dessa sociedade e que você faz parte desse todo, e que as suas metas, para serem realizadas com o maior resultado possível, com maior eficiência e eficácia, você precisa entender essa sociedade. Exatamente. Porque aí o que a gente pensa? Que o desenvolvimento pessoal é muito importante, mas você compreender a sociedade em que vive e aprender a lidar com ela, por um lado. Por outro lado, perceber que nós todos dependemos uns dos outros e que todos somando chegaremos a resultados melhores, né? Acho que vai ser bom para todo mundo. Então, era essa a mensagem. Tchau! Até o próximo vídeo!